Salve, salve, morceguetes e morcegotes! Sejam bem-vindos a mais um vídeo de leitura e discussão. Hoje, dando continuidade ao livro que a gente está lendo, Pedagogia do Movimento Sem Terra, e efetivamente entrando, então, na parte de discussão da Roseli Salete Caldarte, a autora do livro. Para você que ainda não viu o último vídeo, recomendo muito olhar, que a gente dá uma abertura, uma boa explicada do que a gente vai trabalhar, né? E a gente leu, então, o prefácio do Miguel Arroyo, apresentando um pouco as ideias, apresentando um pouco sobre o que vai ser discutido. Vocês viram, poucas páginas, ficou uma coisa muito longa. Hoje, a gente ainda não sabe quanto que a gente vai ler a introdução e talvez um pouquinho mais, mas efetivamente entrando nas palavras da brilhante, pelo menos da minha perspectiva, Roseli Salete Caldarte. Beleza? Esse livro é da Expressão Popular e o PDF está disponível no nosso Drive. A gente já mostra para vocês. Eu sou Marcos Morcego, comunicador político aqui na Caverna do Morcego. A gente tem 3 projetos atualmente rodando. Tem esse de leitura e discussão, tem um projeto onde a gente está falando sobre lei de drogas, encarceramento em massa e violência penal, com o livro Capitalismo Carcerário, da editora Igracniga, e no podcast a gente está trabalhando com Mariátegui, entrando aí no Por um Socialismo Indo-Americano, tá? Então, 2 projetos acontecem aqui no YouTube e um projeto acontece nas nossas plataformas de podcast para você acompanhar, beleza? Da hora, legal? Então não esquece dessa força, dá esse apoio de seguir, acompanhar, curte, comenta e compartilha esse vídeo. Sou Marcos Morcego, comunicador político, né? Lembrar, caso curta o projeto, dá para apoiar a gente pelo nosso Pix, pelo nosso apoio coletivo. Também lembrar que temos cupom de desconto na Autonomia Literária, hashtag Morcego na Autonomia, que dá 20% de desconto em todo e qualquer livro deles. E que a gente tem aí nosso podcast e o nosso livro, Por uma Implosão da Sociologia, ele na editora Terra 100 Anos, tá? Editorazinha foda também. E aí, nossas redes sociais estão passando para você seguir, acompanhar a gente. E, óbvio, dá um pulo na revista Clio Operária, nossa revista do coração. Beleza? Dito isso, vamos lá. Você vai abrir nosso link do Drive, já até coloquei aqui na tela, abriu o link do Drive, aí você vai descendo. Opa, não tanto. Você vê aqui, ó, Pedagogia do Movimento Sem Terra, da Roseli Salete Caldarte, abriu, vai lá na página 22, então, e está na introdução do livro. Lembrando, não sei se esse livro está no estoque, eu sei que tinha ele na livraria da Expressão Popular, aqui em São Paulo, então talvez ainda tenha uma unidade ou outra, mas eu não sei se está disponível no site, tá? Vou até dar essa pesquisada agora com vocês. Enquanto eu estou aqui, na verdade, vocês não vão estar vendo, né? Mas, mentira, na verdade eu vou pesquisar aqui no celular que é mais rápido. Tem que aproveitar, né? Para a gente saber aí se tá. Pedagogia do Movimento Sem Terra, livro da Roseli Salete Caldarte. Tem na estante virtual alguns usados, num preço barateza, diga-se de passagem. No site da Expressão Popular tem em estoque. Então você pode adquirir esse livro também diretamente no site, caso você não queira um livro usado. Mas tem na estante virtual ele usado, tá? Então aproveitem, é um livro que eu recomendo, é um livro que eu estou relendo pela primeira vez, mas que, enfim, vocês vão ver, a gente vai estar lendo ele aqui, vocês vão ver. Então, introdução. Vivemos em um tempo de novas sensibilidades para questões que se referem aos processos de formação humana e a relação entre pedagogia e o cultivo de valores, entre educação e humanização. Exatamente porque estamos em um momento da história em que o ser humano aparece em perigo. Então, estamos sendo convocados a fazer algumas escolhas decisivas sobre como será o futuro da humanidade de todos nós. O capitalismo, sistema social ainda hegemônico no mundo, vem se mostrando cada vez mais desumanizador e cruel em sua lógica. Por isso, estão de volta as grandes questões sobre nosso destino enquanto seres humanos, enquanto modelo de sociedade, enquanto projeto de país, de pessoas concretas. Também estão de volta as angústias sobre o sentido de nossa prática como educadoras e educadores comprometidos com essas questões de fundo. Então, é impossível ignorar o momento histórico que a gente vive. E a partir disso, surge a urgência da gente repensar algumas coisas. E é isso o que a Roseli está apresentando para a gente. Então, é momento de lançar novamente o olhar para o horizonte e de abrir nosso ser educador para compreender as experiências que se colocam na perspectiva de construir alternativas para o ser humano, a valores, saberes e afetos de outra ordem, produzidos bem ao nosso lado,
ou entre nós. Quando a gente fala sobre construir outros mundos existentes, outros mundos possíveis e tal, não sei o quê, não é algo ilusório, baseado em nada, pautado em uma subjetividade anônima, uma identidade individual solta, dispersa, mas é em movimentos concretos. É isso que a gente está trabalhando. É preciso ficar atento, por quê? Eles podem ser bandeiras de luta que decidiremos empunhar neste novo século, neste novo tempo da história. Esse livro ele nasceu de preocupações desse tipo, mas faz uma reflexão particular. Trata da formação humana em sua relação com a dinâmica de uma luta social contemporânea, a luta pela reforma agrária no Brasil hoje. O foco aqui são os sem terra, seu movimento e sua pedagogia, sua experiência de educação e de escola. O texto é produto de uma pesquisa que buscou compreender a experiência de formação dos sujeitos humanos do movimento de trabalhadores rurais sem terra, o MST. Foi apresentado antes como tese de doutorado ao programa de pós-graduação da Universidade em Educação da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, no final do mês de agosto de 1999. Algumas alterações foram feitas no texto original da tese, tendo em vista torná-lo um pouco mais enxuto e objeto de um diálogo mais amplo. Aí você só tem 300 e poucas páginas, tá? Para ele ficar mais curto. Quem são os sem terra do MST? Como se tornaram esta coletividade com um nome próprio que aos poucos passa a ocupar um lugar de destaque na luta de classes que se desenrola no Brasil contemporâneo? O que significa para cada um desses homens, dessas mulheres, desses jovens, dessas crianças, sempre tão carregada de significados políticos e culturais como é a luta pela terra? Como entender que tantas pessoas, incluindo aquelas que não têm vínculo direto com a questão do sem terra, da terra ou da reforma agrária, passem a se identificar com o sem terra, comprometendo-se com seu destino e movimento? Porque essa luta e seu movimento nos convida a pensar em questões da educação e de formação humana. O que estou propondo nesse trabalho é que olhemos para a história da formação deste novo sujeito social chamado sem terra, buscando enxergar nela uma pedagogia, ou seja, um modo de produzir gente. Então, uma pedagogia, ou seja, um modo de produzir gente. Seres humanos que assumem coletivamente a condição de sujeitos de seu próprio destino, social e humano. Grifando aqui essa parte que eu não tinha grifado. Trata-se de uma pedagogia que tem como sujeito educador principal o MST, ou seja, novamente, meu Deus, calma lá. Cara, é muito difícil essa coisa de grifar nesse aplicativo. Trata-se de uma pedagogia que tem como sujeito educador principal o MST, ou seja, o principal educador é o movimento, que educa os sem terra, enraizando-os em uma coletividade forte e pondo-os em movimento na luta pela sua própria humanidade. Vocês veem que a própria autora já colocou em itálico, né? Nessa dialética entre raiz, movimento e projeto, é possível ler algumas importantes lições de pedagogia e penso que elas nos ajudam a refletir sobre as grandes questões pedagógicas do nosso tempo. No trabalho, descrevo e analiso como acontece o processo que constitui o que estou chamando de pedagogia do movimento. E como a escola acaba sendo ocupada pela intencionalidade pedagógica do MST. A reflexão aponta como o movimento pedagógico que forma o Sem Terra não cabe na escola, mas a inclui como uma dimensão cada vez mais importante, exigindo dela que volte a olhar-se como lugar de formação de sujeitos humanos em um processo educativo que fica mais sigo quando se sabe que nem começa nem termina nele mesmo. Faço também aqui alguns esclarecimentos sobre a grafia do nome Sem Terra. Lembra que eu falei sobre isso? Para facilitar a continuidade da leitura do texto como um todo. A condição individual de sem terra, ou seja, de trabalhador ou trabalhadora do campo que não possui sua terra de trabalho, é tão antiga quanto a existência da apropriação privada deste bem natural. No Brasil, a luta pela terra e, mais recentemente, a atuação do MST acabaram criando, na língua portuguesa, o vocábulo sem terra, com hífen, e com o uso do S na flexão de número, ou seja, os sem terras.
indicando uma designação social. Calma lá, que aqui tem uma explicação importante. Indicando uma designação social para essa condição de ausência de propriedade ou de posse de terra de trabalho e projetando, então, uma identidade coletiva. É assim que se formou esse vocábulo. O MST nunca utilizou em seu nome nem o hífen, nem o S, o que historicamente acabou produzindo um nome próprio, sem terra, sem plural, sem terra, que é também sinal de uma identidade construída com autonomia. O uso social do nome já alterou a norma referente à flexão de número, sendo hoje já consagrada a expressão os sem terra, inclusive então na gramática da língua portuguesa, né? No dicionário Luft tem isso já na edição de 98, por exemplo. Quanto ao hífen, fica como distintivo da relação entre essa identidade coletiva de trabalhadores e trabalhadoras da terra e o movimento, que a transformou em nome próprio e a projeta para além de si mesma, porque não tem só sem terra dentro do movimento sem terra. Enfim, a gente vai ficar brincando um pouco com essa questão. Neste texto, sempre que estiver me referindo ao nome do sujeito constituído pelas lutas do MST, usarei então a expressão sem terra, sendo as letras maiúsculas indicativas dessa condição de nome próprio. No texto em geral, a opção será a mesma dos dicionários da edição mais recente, com o hífen e sem o S. E aí, tem uma nota de rodapé aqui, ó. Inclua ainda outros dois esclarecimentos sobre este uso. Quando estiver citando depoimentos ou entrevistas de pessoas do MST, não farei uso do hífen, porque certamente ele não estava presente na representação da palavra que possui. Ou seja, aqui a gente tem uma questão que vai passar para imaginação do que se pensa sem terra quando essas pessoas do MST estão falando. Isso é muito potente, é muito forte. Também não vai ter flexão de gênero entre o sem terra e a sem terra, porque está trabalhando com esse sujeito coletivo, e aí a opção da autora, né? O livro tem 4 capítulos. O primeiro sintetiza os contornos do olhar sobre a MST aqui proposto, identificando suas principais fontes teóricas. O segundo capítulo analisa o processo de formação do sem terra brasileiro na experiência específica do MST. A gente está falando sobre a pedagogia do movimento sem terra. Trata do processo histórico da constituição da identidade sem terra, de trabalhador sem a terra a lutador do povo, identificando algumas vivências educativas centrais nessa trajetória. A ocupação, o acampamento, o assentamento, o ser do MST e a ocupação da escola. O terceiro capítulo recompõe e analisa a história da educação escolar na história do MST. E o quarto capítulo faz uma discussão mais detida sobre a pedagogia produzida no processo de formação do sem terra, do MST, analisando o lugar da escola no movimento dessa pedagogia e os novos desafios que este olhar coloca ao próprio MST. Na conclusão do trabalho, sintetizo algumas balizas que conformam um determinado jeito de olhar para a experiência da educação do MST, na perspectiva de uma reflexão pedagógica mais ampla que destaca o movimento como princípio educativo. Eu estou aqui só dando uma lida por cima, porque eu acredito que a gente vai ler sobre isso, a gente vai ver os capítulos, a gente vai se debruçar bem sobre eles. Concluo esta introdução agradecendo a todos que partilharam e de alguma forma ajudaram a garantir o processo de elaboração deste trabalho. Mas gostaria de destacar alguns nomes e a quem sinto que devo um agradecimento especial. Edgar Joey Colling, meu companheiro de vida, do sonho e de movimento, o primeiro leitor de cada página. Agradeço o estímulo, a interlocução, a tolerância e o cuidado permanente com o movimento do afeto que nos une. Paulo Ricardo Serioli, hóspedes, amigo querido, leitor atento da primeira versão de cada capítulo e sujeito de muitas das práticas refletidas aqui. Agradeço pela solidariedade, pelo diálogo e pelo exemplo do engajamento na causa do ser humano. Balduino Adreola, co-orientador da pesquisa inicial, professor e amigo, agradeço por ter sido a primeira pessoa na universidade a acreditar nesse trabalho e a sugerir os contornos de sua elaboração. Miguel Gonzalez Arroio, que escreveu o prefácio, orientador da tese e também amigo querido, que fez da tarefa de orientação um gesto de generosidade e de compromisso. Agradeço a confiança, a interlocução e o desafio permanente de uma reflexão mais profunda. Nosso diálogo continua. Agradecimento à UFRGS, né, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, FRGS, ao Programa de Pós-Graduação de Educação, por acolher o projeto de doutorado e pelas condições para a realização. E, óbvio, um agradecimento ao MST pelo ambiente educativo que me proporciona há 13 anos e que inclui esse trabalho no próprio movimento de sua pedagogia. Então, uma militante e pesquisadora que tem o seu trabalho referenciado dentro do próprio movimento do qual faz parte, né? Esse movimento de alimentação entre uma coisa e outra, essa circularidade, então,
aparece já aqui. E aí essa parte foi escrita em Porto Alegre na primavera de 99. Família, agora a gente vai começar a ler o livro, tá? E aí, ler o livro. Um dia triste, um bom lugar para ler um livro. Enfim, a gente vai ler então aqui o começo do capítulo até a pausa do primeiro subcapítulo, porque eu acho que a gente já vai ter bastante coisa, que essa apresentação da Roseli já é fenomenal, ela é foda. E pra gente também não ficar se debruçando, porque como é muita coisa que a gente vai ler, a gente vai tentar dar essas separadas, né? Porque ela separa esses subcapítulos para falar sobre coisas específicas, né? Ela vai cada vez mais se aprofundando e trazendo muitas referências. Então, a gente vai se propor a fazer este movimento. Vou até pegar uma marca-página para separar aqui. Então, né, também, para quem estiver acompanhando essa série, para lembrar, cada episódio vai ter sua importância, tá? Capítulo 1. Um olhar sobre os sem terra e o MST. Como então, desgarrados da terra? Como assim, levantados do chão, num balanço de rede sem rede, ver o mundo de pernas pro ar? Chico Buarque, né? E aí a canção Levantados do Chão, que é musicada por Milton Nascimento. E essa canção ela foi feita para o CD Terra, gravado em 1997, para acompanhar a exposição de fotos do grande Sebastião Salgado sobre os sem terra brasileiros. Sebastião Salgado que vai ser citado nesse livro, então a gente vai esperar essa parte para falar dele. A pergunta a ser respondida neste capítulo, que ele vai levar alguns episódios, tá? É a seguinte: como olhar para o sem terra e para o MST de modo a compreender o sentido de sua ocupação e preocupação específica com a questão da educação e da escola? Para compreender o sentido e o lugar da experiência de educação do e do MST, parece inevitável retornar a uma pergunta que já tem sido feita de outros jeitos em algumas pesquisas. Qual é o sentido educativo do MST? Para quem quiser se aprofundar, tem a nota de rodapé, porque tem Célia Vendramini falando sobre consciência de classe, tem Cláudia Job Schmidt falando sobre o tempo do acampamento, a construção da identidade social e política do colono sem terra, tem Luiz Carlos Tarelio falando sobre a consciência dos direitos à identidade social, especificamente sobre a galera de Sumaré. Eu vou me apegar a essas referências da Roseli, porque eu li alguns livros nesse sentido, mas foram livros que eu achei ruim, tá? Achei muito ruim. Então, vamos ficar nesses. Inclusive porque a Célia Vendramini, a gente já conhece um pouco do trabalho, ela é mais conhecida, mas também a Cláudia Job Schmidt tem um certo impacto. Essa pergunta nos inclina a um dentre muitos olhares através dos quais é possível e necessário tentar interpretar o MST. Então, não é possível olhar o MST de uma única forma, de uma única via. E a gente tem esse costume de olhar para as coisas assim, longe de um processo social contraditório, complexo e com suas particularidades. Trata-se de um olhar que focalize especialmente as pessoas que constituem esse movimento. Ou talvez, seja melhor dizer, a experiência humana de constituir o MST. Grifem isso, a experiência humana de constituir o MST. E de participar da produção dessa identidade social, cultural e política. Trata-se de olhar para o MST buscando enxergar, sobretudo, seus sujeitos humanos, os trabalhadores e as trabalhadoras sem terra, ao mesmo tempo de conseguir vê-los em perspectiva. Quer dizer, na relação com o movimento. Quando a gente usa M enquanto movimento, maiúsculo, e a autora diz isso, e eu gosto muito dessa pegada dela, a gente vai estar sim se referindo ao MST, mas também a essa situação de que as coisas estão em movimento. Mudança, transformação. E esse olhar não se remete necessariamente à história do próprio MST e a um referencial teórico que nos permite interpretá-la desde as questões da formação humana. Agora, eu grifei o próximo parágrafo todo, tá, gente? Ele é longo, então eu já vou grifar ele aqui. Talvez a sensibilidade do poeta que fez este verso colocado como epígrafe do capítulo, e aí é o Chico Buarque, né? Mas também se referindo ao próprio José Saramago, que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 1988, escrevendo um romance sobre a luta pela reforma agrária em Portugal, cujo título é Levantado do Chão, tem apreendido logo o sentido mais fortemente educativo da presença do MST e do sem terra entre nós. Como então estes seres desgarrados da terra,
marginalizados de tudo e com a vida escorrendo-lhes entre os dedos de pés descalços e de mãos já nem mais calejadas porque obrigadas a ficar sem trabalho. Como assim que estes seres, miseráveis, quase nem parecendo mais realmente humanos, de repente, ou nem tanto, resolvem aos milhares e organizadamente levantar-se do chão e lutar pela terra que foram arrancados? O que quer dizer, neste momento, lutar pelo retorno de sua própria condição humana, compreendendo que também tem direitos e que podem dizer não. Família, vou continuar, calma aí. Há um projeto de país e de sociedade que lhes quer negar a possibilidade de existência e que, por não poder deixar de chamá-los enquanto ainda estão vivos, junta a sua identidade de outros tanto desgarrados do campo e da cidade, produzidos pela sua lógica implacável. E então lhes inventa um nome: excluídos? E como assim que ainda pretendam ver o mundo de pernas pro ar? Esse livro, e aí eu acho que esse parágrafo sintetiza um pouco disso, ele tem a profundidade em outro momento histórico, em uma outra realidade, e a partir de uma análise, né, que não é a única, então acho que são várias leituras. O Por Terra e Território, para mim, entra nesse mesmo movimento. O Rebeliões da Senzala, mais o Dialética Radical do Brasil Negro, do Clóvis Moura, para mim, também entra nesse movimento. São livros que trazem a mesma profundidade de discussão que toda a obra fanoniana. Tá? Então, se a gente tem Fanon como referência, a gente tem que ter essas porras desses livros como referência. Eu acho que num nível maior é só por ser do Brasil, né? Não num nível de mais afinamento teórico ou coisa do tipo, mas não, porque é o livro que está falando literalmente sobre aquilo que a gente está vendo, mas com a mesma importância. Então, a gente quer falar de Fanon, a gente vai ter que falar de Roseli Salete Caldarte, Mestre Joel Serasto Felício, Clóvis Moura, e vai ter que falar ainda mais do que desses autores, dessas autoras, dos movimentos de luta. Na pergunta, como assim, do poeta, que ironiza a estranheza dos que já não acreditam que é possível outro sentido para a história que não o até que construído, e onde grupos como os do Sem Terra não têm lugar, não fazem sentido, é possível começar a construir o olhar que orienta a abordagem desse trabalho. Há um fato ou uma realidade de que podemos partir. Hoje, 1999, é possível constatar que o MST torna-se uma referência entre os movimentos sociais do Brasil, e, em certa medida, também fora dele, sendo identificado como um exemplo de luta e de organização a seguir, sempre que estiver em questão a conquista de direitos e a busca de mais dignidade para todos. Já para outros grupos, o MST aparece como uma verdadeira praga a ser exterminada, um incômodo para os governantes e para as elites em geral, tenham elas ou não vínculo direto com o latifúndio. É sobre poder também, é sobre sadismo, é sobre violência racial, é sobre violência de gênero. Há também aquelas pessoas para as quais o MST é uma referência que mistura sentimentos, causando sobretudo espanto, uma sensação de estranhamento de algo que não está bem explicado. Afinal, o que eles querem? Vem cá entender. Chega com nós! Manda para aquela pessoa que tem dúvida, fala, você quer entender? Vai ouvir o Morcego falar sobre essa porra e ler a Roseli Salete Caldarte. Para começar. Lutam pela terra, mas também estão se manifestando contra as privatizações ou outras práticas realizadas pelo governo FHC. Serão mesmo trabalhadores da terra? Fazem ações consideradas radicais, mas ao mesmo tempo parecem tão pacíficos e para uns reformistas demais, quando marcham e entoam seus cânticos pelas cidades. Há muitas pessoas que, diante das ações do movimento, passam a se perguntar: mas então ainda existe quem acredite que é possível mudar seu próprio destino? De onde vem tanta energia e disciplina para se organizar, para fazer ocupações, para caminhar tantos quilômetros a pé, para lutar sem desistir? E ainda cantam, empunham bandeiras, fazem festas, levam suas crianças, dão cor e graça às cidades por onde andam. É óbvio, né? A gente pode questionar uma mudança tática do movimento do MST nos últimos anos, o que eu acho válido, tá? Não acho que a gente tem que fazer um movimento acrítico aqui. Tudo bem que aqui a gente está olhando para uma questão mais particular que vai ajudar a gente a entender, inclusive, como construir essa crítica dentro e fora do movimento, né? Mas é isso. Para aqueles, por sua vez, que continuam presos a alguns dogmas de uma certa interpretação da história, restam sempre aquelas clássicas indagações. Mas são camponeses, como podem organizar-se em movimento autônomo? Onde está o partido que lhes dá a direção política? Ou não deveriam ser os trabalhadores da cidade mais conscientes a se constituir como referência de contestação ao atual estado das coisas? Uma observação mais atenta nos permite identificar, então, um sentido que é político, e por isso mesmo, fortemente cultural nessa representação que aos poucos a sociedade passa a ter sobre o MST. Opa, perdão, calma lá.
Esse movimento incomoda não somente porque traz de volta ao cenário político a questão agrária, que é problema secular no Brasil. Opa, perdão. Perdão. A impressão é de que seu próprio jeito de ser é o que incomoda mais, suas ações, mas, principalmente, os personagens que faz entrar em cena e os valores que esses personagens encarnam e expressam em suas ações, sua postura e sua identidade, que podem, aos poucos, espalhar-se e construir outros sujeitos, sustentar outras lutas. Então, o MST, apesar de ser esse movimento que é, não pretende que todo mundo se torne MST, mas pretende se conectar com outras lutas. A de solidariedade internacional talvez seja um dos grandes exemplos, com a Palestina, com Cuba, com a Venezuela, não é? É isso. É um fato culturalmente importante, por exemplo, que um gesto considerado de máxima radicalidade e que as elites brasileiras e seus meios de comunicação tentam trabalhar como incompatível com a índole pacífica do povo brasileiro, que é o da ocupação do latifúndio. E foda-se o pacifismo, né? Desculpa. O ser humano cordial, é isso, é aquela sociologia. Eu tava lendo hoje um cara falando sobre Gramsci que ele gostava dessa galera aí. Pelo amor de Deus. Já esteja sendo incorporado como uma pressão necessária à realização de assentamentos. Se os sem terra não ocupam, o governo não faz nada. Não à toa, o Clóvis Moura, em 2003, no final da sua vida, vai falar, né, de Canudos à ocupação de Belo Monte, que é uma ocupação do MST, onde ele traz esse rastro da luta entre os quilombos, Canudos e o MST. Tanto assim que a própria lei acabou sendo alterada e não considera mais a ocupação como um ato ilegal ou criminoso, apesar de que, ano após ano, a extrema-direita, o centrão, os latifundiários, a bancada do boi da bala da Bíblia tentam criminalizar esses movimentos e, inclusive, governantes de esquerda reprimem militarmente esses movimentos. A gente leu sobre a Serra do Padeiro e os Tupinambá, por exemplo, né? A gente sabe disso. Legalmente, isso não vale. E aí, isso traz à tona outra questão. A lei só serve para eles, né? Quer dizer, ou só serve para reprimir a gente, se vocês preferirem. A lei dentro do Estado democrático burguês não é pra gente. Óbvio. A gente leu Angela Davis na nossa playlist sobre lei de drogas, encarceramento e massa e violência policial. Ela falou: quando ela servir pra gente, a gente tem que utilizar todos os recursos da lei. Mas sabendo os limites e a gente tem que estabelecer parâmetros táticos e estratégicos que vão para além dela. Beleza? É isso. É igual a escola, a gente vai utilizar a escola básica formal, mas entendendo que, assim como disse Cacique Babau, a educação básica dentro dessa sociedade não é uma educação para a gente. Como disse Miguel Arroio, ela é mercadológica, ela é para produção. Igualmente significativa nesse campo é a disputa que acontece entre o uso da palavra ocupar, invadir e a análise de quem usa uma palavra ou outra e o porquê. E aí vocês podem ler, tem na nota de rodapé, o livro de José Gomes da Silva, Reforma Agrária Brasileira, na virada do milênio, e o capítulo 2 se chama Ocupação e Invasão. Ah, mas morcego, bababá. Desculpa, às vezes você tem duas possibilidades aí. Você pode conhecer um assentamento. Vai lá, cola mesmo. Cola mesmo, para de falar de longe, cola. Ah, mas eu não quero, não sei o que. Tá bom, então pelo menos vai ler essa porra. Ao invés de ficar ouvindo essa galera falando merda. Beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite. É claro que essa referência cultural, que aos poucos se constitui em torno do MST, não é apenas cultural. Mas, ao tornar-se cultural, fica mais forte, porque enraizada é capaz de projetar-se para além de si mesma e para além do sem terra. Eu tô grifando várias frasezinhas que eu não tinha grifado antes, olha que legal. Isso daqui. A principal força desse movimento vem do contexto político, econômico ou sociocultural que o produz, com determinadas características e não outras. Lembra quando a gente fez os episódios sobre a comuna nas Venezuelas? As comunas na Venezuela, mudando. Lá no podcast, a gente fala um pouco sobre essa diversidade de comunas que existem, né? E as formas diferentes que elas agem. Eu acho que isso é um ponto interessante para a gente pensar essa própria capilaridade e possibilidade dentro não só do MST, mas de todos os movimentos sociais. Beleza?
O MST está se tornando um símbolo de contestação social, não simplesmente porque contesta ou pelo jeito que contesta. Sua contestação adquire força cultural e simbólica porque suas ações se enraizam em uma questão social que é forte e é justa. Forte porque mexe com a própria estrutura social de um país historicamente marcada pelo latifúndio, parente da escravidão. Latifúndio e escravidão aqui nascem associados e se desenvolvem associados e se modernizam sem mudanças, como diz Clóvis Moura, associados. Consensualmente justa, porque não há argumentos éticos contra a ideia de que a Terra, bem natural e carregado de uma simbologia quase mágica, deve estar na mão de quem a deseja trabalhar e a fará produtiva, aplacando a fome de milhões de pessoas. Outro mal incompatível com o chamado mundo moderno ou pós-moderno, de que as elites brasileiras lutam para fazer parte a qualquer custo. Não existe justificativa para gente viver em um sistema de desigualdade e morte. Esse é o ponto. É contra isso que a gente está lutando, família. Não tem ponto. Você pode olhar e falar, pô, mas é foda, porque é onde a gente tá e tal, não sei o quê. Beleza, reconhecemos, estamos nessa merda. Agora, você vem me falar, não, é assim que a gente tem que viver, aí eu tenho que falar, assim que a gente tem que viver o escambau, para não falar uma palavra pior. Não é assim que a gente tem que viver. E a gente tem que se recusar a aceitar viver assim. De modo geral, as lutas pela terra assumem na história um sentido cultural destacado, com dimensões simbólicas que talvez tenham a ver com a própria força mística da relação do ser humano com a terra. Ah, a mística está envolvida na MST? Sim, família. Terra é mais do que terra. Vocês entendem agora por que a gente decidiu trabalhar com o Mestre Joelson e Cacique Babau antes? É muito louco, porque assim, não, eu não sabia que eu ia fazer isso, tá? Eu realmente não estava planejando literalmente fazer isso. Tanto que, se eu pegar aqui para vocês, ó, eu tenho aqui anotado a ordem de livros que eu queria fazer. Pra vocês verem que não tô na mentiraiada aqui, ó. Lista de livros para ler em vídeo em live. O primeiro é A Terra que Nos Organiza, do Cacique Babau. Eu coloquei mais ou menos na ordem, a gente inverteu a ordem. Depois tá, As Lutas Existem pela Nossa Terra. Olha, eu tava pensando já assim desde o começo. Legal, ótimo. Então sim, eu estava pensando assim. Já me contradisse aqui porque a gente se contradiz. Mas, reparem, terra é mais do que terra. Joelson Ferreira, As Lutas Existem pela Nossa Terra. Cacique Babau, É a Terra que Nos Organiza. E agora, Pedagogia do Movimento Sem Terra, Expressão Popular. Eu ainda quero trabalhar com Escola da Reconquista, da Maria Muniz, outro livraço que eu li. Terricídio, da Maria Milan, outro livraço. A gente vai trabalhar já com, né, aí é a segunda temporada, Mas tem reflexões periféricas do CEP, que eu já falei, tem o da sociologia do Clóvis Moura, tudo isso. Mas voltando aqui. Terra é mais do que terra, na expressão carregada de sentido de Dom Pedro Casadáuliga, bispo de São Félix do Araguaia. O vínculo de várias dessas lutas no Brasil, como em outros lugares, em tempos mais distantes ou mais próximos, com a dimensão religiosa, também pode ter relação com isso. Mas é preciso reconhecer que, no caso do MST, hoje, há novos nexos a serem investigados, há novos significados a serem interpretados nesse vínculo que se reestabeleceu entre a terra e seus trabalhadores. Um movimento social e certos valores que trazem de volta alguns ideais ou utopias libertárias que já pareciam ou nos queriam fazer acreditar estar mortos. Olhar para o MST nessa perspectiva parece uma tarefa tão necessária quanto complexa. Necessária especialmente pelo momento histórico em que vivemos, no Brasil e no mundo como um todo. Momento que está sendo identificado por alguns analistas como de transição para um novo modelo social, seja dentro do próprio capitalismo ou para além dele. Complexa porque implica em assumir e tentar combinar pelo menos 3 desafios teóricos importantes. Já vou deixar aqui... Não, vou grifar um desafio por vez, tá? Um desafio por vez. Primeiro, o desafio de compreender esse movimento para além de sua atuação imediata, tá? Primeiro ponto, o MST não está preso àquilo que é feito no dia a dia apenas. Aprendendo em sua dimensão de historicidade e, no caso da opção que a autora está fazendo, como um processo que participa das chamadas mudanças de longa duração. Então, a gente não está analisando uma particularidade do MST presa no tempo. A gente está analisando uma particularidade para entender o movimento histórico, para entender quais foram as mudanças e para onde a gente quer apontar. É estratégia política, gente.
é estratégia política. O segundo desafio é o de trabalhar com a questão da cultura, exatamente em um tempo em que a interpretação cultural da vida social recupera sua força como eixo da compreensão das interações humanas, mas como parte de concepções teóricas bem diferentes e, por vezes, antagônicas. Tá? Nota de rodapé da professora Roseli Salete Caldarte. Como é o caso da diferença entre uma interpretação cultural feita desde uma concepção marxista da história e desde as diversas concepções pós-modernas, especialmente as chamadas pós-marxistas, que defendem a centralidade da cultura no conhecimento da realidade social. Ou seja, a gente sabe que a cultura está nesse eixo, mas ela não é a única coisa e nem a única coisa central. E o terceiro desafio, que aí até eu tenho dificuldade, mas é isso, é o de não idealizar o MST, colocando tudo que é de bom nele e tudo que há de ruim nos que a ele se opõem. Isso não ajudaria em nada na compreensão aqui pretendida, e menos ainda na definição concreta das grandes tarefas políticas e pedagógicas a serem assumidas pelo MST no continuar de sua história. A gente precisa olhar com cautela para saber as críticas que a gente faz, e não para que a gente faça críticas de tipo, ah, o MST é reformista pra caralho. Tá, e aí? O que a gente vai fazer a partir disso? Né? E entendendo que existem críticas feitas por outros movimentos de terra que são válidas. A gente fez essa crítica como o próprio mestre Joelson aqui, né? Não é olhando e falando, não, então a gente não vai aceitar nenhuma crítica porque ninguém tá fazendo nada. Não, tem muita gente fazendo. E todas essas críticas são pertinentes, né? Só que é isso. É diferente você olhar e falar, pô, o MST tá errando aqui, sou do movimento, vamos acertar por aqui, vamos trocar essa ideia, vamos fazer tal coisa e tal, não sei o quê. Não, ó, eu não sou do MST, mas a gente vai fazer aqui e tal, não sei o que, a gente pode fazer umas alianças e pai pensar junto várias coisas, e aí a gente vai tentando puxar algumas ideias, e olhar e falar, ah, o MST tá, é uma merda, aí, caralho, que se foda essa porra. Que parte da esquerda faz, e a gente gosta de fazer essas críticas, não só a MST, né, mas a esquerda adora se fazer essas críticas. Porra, o James me colocou para ler a Vânia Bambirra e a crítica ao fuquismo, e aí eu estou um pouco mais aberto a várias coisas, entender taticamente qual é o nosso ponto de erro, né? Eu estava lendo a Bell Hooks hoje cedo, e ela estava criticando um pouco a elevação do feminismo conservador. E aí ela apontou algo muito, muito interessante, né? Que ela vai fazendo permanentes autocríticas no decorrer do texto. Aí, em determinado momento, ela fala uma frase. Não, calma aí, eu postei a frase. Vamos ler que fica mais fácil. Cadê? Aqui já está aberto. Vamos ler diretamente a frase da Bell Hooks que eu postei, que eu acho que ela dá uma dinâmica muito interessante do que a gente está falando. Embora tenhamos muitas portas-vozes individuais influentes que educam para a consciência crítica, ensinando pensamento e práticas feministas, perdemos uma base organizada para projetar agendas revolucionárias. Então, se existe um problema dentro disso, e a gente olha e fala, pô, aquela galera lá tá errando, se a gente não tá fazendo nada para olhar e falar, não, ó, gente, ó, estamos apontando uma luz aqui, vem por aqui que aqui dá mais certo, a gente também tá errando. A Angela Davis trouxe essa crítica também no livro dela, né? E a gente está trazendo essa crítica aqui também. Não tenho a pretensão de constituir e demonstrar a verdade desse olhar sobre a MST nesse texto. Essa é uma tarefa para múltiplas iniciativas em diversos e articulados campos do conhecimento. Mas não posso deixar de tentar começar um caminho, à medida que eu percebo como mais fecundo para atingir os objetivos propostos para esse trabalho. As ideias que desenvolvo a seguir devem ser lidas muito mais como hipóteses de investigação do que como conclusões acabadas, carecendo de aprofundamento e de continuidade dessa reflexão. Paramos por aqui e agora palavras minhas, né? Eu acho que esse é o ponto ideal e é o ponto pelo qual a gente não decidiu vamos ler apenas Pedagogia do Movimento Sem Terra na Caverna do Morcego, vai ser o livro guia e acabou. E é sozinho. A gente vai ler só a galera do MST e acabou. É isso, a gente vai se fechar nisso. Não. A gente vai fazer esse movimento de ler Clóvis Moura, Roseli Salete Caldarte, Mestre Joelson, Cacique Babau, Moira Milan, Marlene Ribeiro, Mestra Maiá, enfim, quem mais tiver. É isso, não é à toa que a gente tem tudo isso e que a gente sempre tenta trazer leituras que a gente olha e fala, pô, talvez para esse momento elas sejam necessárias.
Às vezes elas ultrapassam muito porque são leituras grandes, mas vocês separem que quando a gente começa lendo Lenin, passa para entender a discussão sociológica a nível de história da sociologia, e cada vez mais isso se passa para um processo pedagógico da formação dos sujeitos e das sujeitas revolucionárias e revolucionários, isso vai passar por a gente discutir esses pensamentos cruciais e essas interlocuções de pessoas que fazem parte da luta e da militância, que trazem um cruzamento de ideias, vinculações e lutas que a gente não está acostumado a ler, principalmente dentro do pensamento acadêmico. E não só por a gente não estar acostumado a ler, por serem essas pessoas que são pessoas que estão fora de qualquer cânone, mas porque a leitura acadêmica ela é feita de uma forma despojada de ser pensada para a luta. Ela é feita para a produção de pesquisa, para você coletar material, para você entender objetos. Aqui não. Aqui a gente está entendendo, olhando e falando, tá, a gente está fudido, a gente precisa de uma reforma agrária, a gente precisa de uma luta dos oprimidos, a gente precisa de uma luta dos sujeitos coletivos, e aqui a gente tem uma galera que está pensando isso daqui de uma forma da hora e radical. Vamos ler! E marxista, diga-se de passagem. Tem um outro da Roseli Sala de Caldarte que eu quero ler. Esse daí eu vou deixar até em segredo por enquanto. Olha, ele tá ali, eu já vi. Que eu acho que mais técnico, que vai ajudar a gente a elucidar isso, e eu espero trazer aí um pouco para frente, tá bom? Família, queria agradecer a presença geral. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar e apoiar esse projeto. Esse talvez tenha sido o livro mais fundamental que eu li nos últimos anos, né? E eu espero que vocês tenham curtido, espero que vocês curtam. Até mais. Um grande beijo. Tchau!